E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo 20, que fala sobre a psicometria, e no subtema Função do Psicômetra. Estamos, no programa anterior, nós analisamos o caso, a posição daquele médium, né? Daquela médium, a senhora, o senhor Jones, que mandou mais amostras a pedido dela para que ela pudesse psicometrar. E é muito interessante quando a gente vê a posição dessa companheira, né? Ela era doente, Edith Hawthorne, mas ela criou uma instituição para ajudar crianças com deficiências, mesmo doentes, se dedicava muito, né? E ela acreditava que o sucesso que ela possuía no trabalho, né, na experiência, era devido à influência dos invisíveis, quer dizer, dos espíritos. E ela, então, ela vai, né, trabalhando sempre, ela vai continuando o trabalho, mas ela pede, então, que esse senhor, que ela se correspondia, mas ela não conhecia o local, que enviasse algumas amostras, quer dizer, alguns objetos, algumas questões, para que ela pudesse fazer a leitura psicometrada, né? E ela mandava para ele para ver se era ou não. E aqui o Bozano, ele recolhe esse material, que na verdade foi publicado na revista Light, de 1903 até 1904. E como André Luiz, quando falou na função do psicômetra, ele fala nessa dissociação que existe, né, entre a questão da visão e da audição. Ele é capaz de dissociar, e o próprio Bozano fala que é como se fosse uma clarividência, mas que traz algumas peculiaridades. A gente vai vendo esses casos aqui que eu acho que ilustram bem mesmo, né? O primeiro foi de um carvão, em que ela fala a história da mina e ela chega até a trazer um pouco do sentimento do homem que treu aquela pedra para ser psicometrada, né? Que na verdade ele é o filho de alguém que desencarnou na mina. E aí tem o segundo caso, que também está na revista Light, de 1903, na página 273. Uma série de experiências enviada pelo senhor Samuel Jones, a senhora Edith Hawthorne. E a exposição, ela é precedida de uma advertência. Diversos pesquisadores manifestaram o desejo de conhecer a distância que separa a destinatária do remetente, o que me leva a declarar que o Sr. Jones reside em Dudley, Worcestershire, e aí tem aqui, né? E a senhora Edith em Londres. Então, é bem diferente, né? Aqui, como no primeiro relato, as anotações do Sr. Jones vão entre parênteses, porque aí a carta foi e voltou. E ele foi fazendo as observações. E Bozano publica aqui entre parênteses, né? Quando eu estou lendo, eu sempre falo assim, foi o Sr. Jones que falou sobre isso. Então, vem agora uma amostra que eu acho interessante, que é a amostra número 11. Coisa singular. Com este espécime, sinto-me invadida por uma forte impressão de remota antiguidade. Não obstante, percebo tratar-se de terra apanhada à superfície do solo, muito perto de um grande muro de pedra. E aí o Sr. Jones fala, exatíssimo, terra acolhida na base de um grande muro divisório de antiquíssimo pátio. E aí ela vai dizendo, subo penosamente uma colina escarpada. Dirijo-me às ruínas de velho castelo. Do alto de uma torre, ou dentada muralha, contemplo a cidade. Entre os escombros do castelo,
avisto arqueólogos que palpam prudentemente as paredes decrépitas. Ouço-lhes palavras e risadas, e também o casquinar de petizes que jogam o cricket. Agora, os soldados de Cromwell, que se atropelam e precipitam para galgar as alturas. E agora o nome deste lugar, Castelo de Dudley. E aí, olha o que o senhor fala, o senhor Jones. Exato. Cromwell, com seus soldados, tomou parte na destruição desse castelo, cujas ruínas se ostentam no topo de uma colina. Olha só. Esse local é muito visitado por excursionistas e graças a uma especial concessão do Conde Dudley, todos os anos se faz, em dia determinado, uma festa recreativa destinada às crianças dos arredores. E aí ele fala mais um pouquinho. Nesse instante, ela fala, né? Neste instante, deixo as cercanias do castelo e atravesso uma cidadezinha. Observo as lojas, sinto um cheiro agradável de pão fresco e ainda quente, que me abre o apetite. Contemplo bolos e tortas na montra de uma confeitaria. E aí o Sr. Jones fala assim, olha, a pessoa que me trouxe essa amostra passou junto de uma carrocinha carregada de pão fresco, ainda quente, precisamente defronte de uma confeitaria. Isso, gente, é muito interessante. Mas tem mais o Sr. Jones falando, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. O portador em questão também passou por uma agência postal. Essa amostra foi apanhada com uma colher e diretamente colocada na caixa. Não sofreu, portanto, qualquer contato. Assim, não posso compreender como pode ser influenciada por observações do seu portador, né? Então, vamos pensar o seguinte, gente. Quando Kardec fala na relação de simpatia e antipatia, e ele faz o comentário dizendo que há entre nós relações que nós sequer supomos e que o magnetismo é o piloto dessa ciência que só mais tarde nós compreenderemos melhor, a gente pode compreender aí. Olha a impregnação, gente. Olha como é que tudo tem história. E aí eu lembro da prece de Antônio de Aquino, que ele diz, tudo vibra. Tudo vibra no universo. E essa vibração é captada, é perceptível, né? Perceptível. As pessoas e as coisas captam. E a gente, muitas vezes, não presta atenção. Essa impregnação, ela pode ser captada por cada um de nós, causando até uma mudança de humor. Pode causar. Causando até um estado doentio, como podemos captar também situações positivas. Então, como objeto, né, ele é interessante, porque, na verdade, a gente vê o objeto concreto na nossa visão. Mas, se for analisado, a gente vê que há espaços ali. E esses espaços podem ser penetrados por fluidos. Fluidos que estarão qualificados com sentimentos ou não. O simples fluido, quando ela descreve aqui a questão do doce, da confeitaria, do cheiro do pão fresco, né? Tudo isso é uma impregnação que estava ali. Ué, mas na Terra, pois é, mas passou por ali, né? Passou por ali. E aí o Bozano fala assim, tem razão o Sr. Jones para se admirar deste último detalhe, tão curioso como misterioso, ainda que a explicação que lhe atribui não seja a mais convinhável. De fato, é muito possível, diz aí Ernesto Bozano, que o objeto não tenha sido influenciado pela visualidade do seu portador, e sim saturado do seu fluido vital, condição que permitiu à sensitiva entrar em relação telepática com a subconsciência do portador e conhecer das suas sensações a vista do pão fresco e do seu cheiro aperitivo. Por outro lado, as diferentes visões que se apresentam à sensitiva
em meio às ruínas do castelo de Dudley, não são provavelmente outra coisa que uma sucessão de imagens pictográficas, pinturas, tá, gente? Como se fosse assim, slides, né? Como se fossem slides mesmo, apresentações, retratos, né? Então, é uma sucessão de imagens pictográficas, ou pinturas, ou quadros de pinturas, auridas telepaticamente na subconsciência do Sr. Jones. Na análise da amostra número 10, a que deixo de me reportar para não alongar muito essa exposição, trata-se de um punhado de terra do jardim do Sr. Jones. A sensitiva observa imediatamente que se trata de terra colhida à superfície do solo. Revela a existência no subsolo de uma mina de hulha e acrescenta: a distância de 200 ou 300 metros do local em que foi recolhida essa terra, a casa é ameaçada de desmoronamento, devido aos trabalhos subterrâneos de mineração. E aí está aqui, ó. Esse desmoronamento verificou-se alguns dias depois. É claro que a sensitiva não podia extrair essa informação da amostra de terra que ela apertava nas mãos, ao passo que podia extraí-la de qualquer modo da subconsciência do Sr. Jones, que não ignorava a situação periclitante daquele grupo de casas. Então, Bozano, como experimentador, como pesquisador, ele vai trazendo para nós algumas visões, né? algumas possibilidades, como ele fala, né? E aí a gente começa, meus amigos, a pensar o quanto temos que estudar. Certa feita, Baltazar, um dos espíritos benfeitores espirituais da nossa casa, ele falou que ela estudaria a doutrina espírita ainda por uns 600 anos. Eu, na época, jovem, né? Eu falei assim, é muito tempo. Hoje em dia eu penso assim, 600 anos são 6 intervalos entre encarnado e desencarnado, né? E pela profundidade da doutrina, pelos pontos que a gente tem que se aprofundar mesmo, né? Por essas questões que a gente tem que se aprofundar, entender e amealhar como mudanças, como possibilidade de mudança de comportamento. E ainda tem mais, por essas questões da pesquisa espírita, porque quando o Bozano fala enigma da psicometria, é que há muita coisa que a gente não entende ainda, não tem uma explicação, não está fechado. E daí ele fala, pode ser, ele vai caminhando por um ponto de hipóteses, né? Então, para a gente chegar à conclusão, a ciência espírita, né, ela vai ter que trabalhar muito, e nós vamos ter que trabalhar muito. Ou como médium, passando pelo fenômeno, ou como aquele que pesquisa, que estuda, que indaga, chegando à conclusão desses acontecimentos. E é assim, amigos, que estamos nós, pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, estudando. Estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Essa obra é do querido André Luiz, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? É uma obra assim, muito boa, de muito suporte para aguçar em nós. O Bozano usou a palavra de aperitivo, né? Para nos estimular a esse estudo da mediunidade, entender que existem leis para o fenômeno mediúnico, né? Não considerarmos o médium como esse ser sobrenatural, extraordinário, diferente. A gente vai estudando. E a gente vai estudando, vai aprendendo, né? E vai, vamos dizer assim, fechando esse entendimento. E aí, André Luiz, no parágrafo seguinte desse capítulo 20 sobre psicometria, quando ele fala da função do psicômetro, ele diz assim: efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos. E quais foram os núcleos? A visão e a audição. Mas também opera o desdobramento do corpo espiritual em processo rápido,
acompanhando o mapa que se lhe traça as ações no espaço e no tempo, com o que obtém, sem maiores embaraços, um montante de impressões e informações para os fins que se tenha em vista. Então, essa questão da possibilidade da criatura sair do corpo, né, para ter essa possibilidade, essa experiência mediúnica é muito interessante. E a gente está vendo aqui que com a Elizabeth é muito interessante mesmo, porque ela sai do corpo mesmo. Ela sai do corpo mesmo, porque o que ela diz, né, o que ela descreve, o que ela fala de sentimento, tudo isso, a gente percebe que é coisa, vou brincar um pouquinho, de perispírito mesmo. Que o corpo físico mesmo, ele não tem essa possibilidade de captar tanto. E muitas vezes até o médium que está num estado, vamos dizer assim, muito ligado ao corpo, né? No estado, muitas vezes, da pura intuição, ele não consegue. Mas se ele sair um tanto do corpo, com certeza vai ser ampliado o seu campo de visão, o seu campo de percepção, o seu campo de entendimento, né? de entendimento do fenômeno. E aí vem um terceiro caso muito legal, eu gosto muito, né? Foi do Light, extraído da revista Light, de 1903, página 365. Dando sequência de experiência da senhora Hawthorne, eis o que ela mesma escreve ao diretor dessa revista. Remeto-lhe a narrativa das impressões derivadas de um objeto ao acaso tomado, entre vários outros, enviado pelo Sr. Jones. E tal como fiz com as narrativas precedentes, coloco entre parênteses o comentário do mesmo senhor. Esse pequeno objeto, cuja natureza não posso conhecer, visto achar-se envolto em algodão, comporta pensamentos de luto e de morte, orientando-me para uma senhora angustiada ante a perda de alguém que lhe fora profundamente ligada e que, após dolorosa agonia, entrou serenamente no repouso eterno, antes por si ardentemente desejado. E aí o Sr. Jones fala assim: trata-se de um anel que uma senhora paralítica usara por espaço de mais de 25 anos, e a quem, um ano antes, falecera a mãe idolatrada. Esta, antes de expirar, ficará longo tempo deitada junto da filha. E aí continua a Edith a nos falar. Agora vem-me a ideia de mão muito amada, que procura aquecer carinhosamente entre as minhas. Olha só, essa moça inválida fazia, né, a mão geladinha da mãezinha, da genitora. Enquanto assim procedo, tenho a impressão de que a mão afagada perdeu, de longa data, sua frescura juvenil. Mão de mulher bastante idosa. E aí o Sr. Jones fala, tal e qual. Essa senhora faleceu em idade muito avançada. Olhos rasos de lágrimas retiram o anel ou anéis desta mão inerte e fria. Então ela está se referindo, o Sr. Jones fala, à mão da mãe, falecida ao lado da filha paralítica. Esta, efetivamente, foi quem retirou e transferiu aos próprios dedos os anéis que estavam nos da falecida. O anel que lhe enfiei pertence à filha, mas esteve em longo tempo com o contato da mãe. E para quem está chegando hoje, a gente fez assim. A gente pegou a obra Os Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano, e aqui é o caso da Edith, né? A Edith, a gente já começa logo a portuguesar. Era uma senhora pexiguenta, doente, né? Mas ela tinha uma instituição em que ela cuidava de crianças que tinham dificuldades na laringe, na fala, com muito sucesso. E ela acreditava que o sucesso que ela conseguia era graças à atuação dos invisíveis do plano espiritual. E ela, então, ela é correspondente desse Sr. Jones, ela manda, né? E ela pede a ele que manda algumas amostras, objetos, terra, como já veio, né? Para que ela possa psicometrar, que depois dessa leitura. E ela manda para ele para que ele faça o comentário. E com certeza a questão de
do acerto é muito grande, né? Quer dizer, a possibilidade da leitura é isso. E aí ela fala assim: olhos rasos de lágrimas, retire um anel, o anel dessa mão inerte. Eu já falei, né? Chorando, dirige o derradeiro olhar a um corpo idolatrado estendido no caixão. E a filha paralítica fez questão de ver o corpo materno no ataúde. As influências falou o Sr. Jones, as influências afetivas e o sentimento doloroso que saturam esse objeto fazem pensar que se trata de mãe da filha. Tenho a impressão que a sobrevivente deplora esse evento. Então, né, o Sr. Jones fala perfeitamente. A sobrevivente ainda não pode resignar-se com a perda. De fato, ouço uma voz que parece dizer: por que assim te lastimas, minha filha? Não estou tão longe de ti quanto imaginas. A barreira que nos separa não é tão grande, nem tão intransponível quanto supões. Quererias tu que eu retornasse à terra para ir reencetar os longos anos de amargura que passei aí, acabando por esgotar-te em novas vigílias e cuidados? E aí o Sr. Jones fala assim: essa mensagem do além, assim a consideram, expressiva de tão afetuoso interesse por aquela que lhe sobreviveu, há de balsamizar a chaga da saúde que a atormenta. Aí continua a Edith. Agora percebo descarnada a mão a folhear um velho exemplar da Bíblia. O ambiente da alcova dá uma impressão de doloroso sofrimento. Então Jones fala que essa passagem refere-se à paralítica, né, que utiliza uma Bíblia muito usada, pertencente à sua mãezinha. À medida que essa mão vai mirar nas páginas, percebo um sinal bordado e destinado a marcá-las. É um sinal desconhecido e gasto. E aí o Jones fala que é um marcador de livros que ainda se encontra no volume em questão, né? Quando ela escreveu a Senhora Paralítica nesse sentido, ela cortou dele um pedaço e remeteu para o Jones, como prova convincente, e eu lhe envio por minha vez. Esta Bíblia é utilizada constantemente. E aí Jones fala: sim, sempre. Digo, porque divisa um semblante triste de mulher que está lendo, enquanto a forma etérea de sua mãe permanece a seu lado. E aí, essa fala foi interessante. A filha ficou muito feliz, diz o Sr. Jones, né? E ela fala que agora muito mais ela vai manusear aquele exemplar da Bíblia. E ele fala, e a senhora Edith fala assim: haverá gerânios florentes no quarto? É que experimento uma emanação assaz forte desse perfume. E aí o Jones fala que no quarto da paralítica há um pé de gerânio depositado sobre a mesma cadeira que era utilizada pela falecida, pela mãezinha. E continua a Edith: transcreva as percepções recolhidas sem a preocupação de as interpretar. E a impressão de seguir me ocorre fraca, mas persistente. Não sei se ela terá ligação com os fatos precedentes. Encontro-me perto de uma igreja, lobrigo um semblante lacrimoso de mulher a inclinar-se sobre uma campa florida. Então, o Sr. Jones fala que essas impressões se ligam às precedentes e referem a uma outra filha da morta. Esta foi efetivamente sepultada perto de uma igreja e a irmã da paralítica frequenta a miúde a campa para lhe cuidar das flores. E aí continua, ela fala: ao lado da pessoa que se inclina para a sepultura, distingo duas formas etéreas. Uma eu sei, é de sua mãe. Quanto à outra, não consigo distingui-la nitidamente. Tenho como pressentimento de estar a falecida preocupada com esta filha, que lhe chora sobre a sepultura, assim como a desejar ansiosa qualquer transformação da sua vida que a saída desgosta. E aí o Sr. Jones fala assim: certo, essa segunda filha tem urgente necessidade de distrair-se. A influência desse objeto é puramente feminina. Também isso é verdadeiro, as associações são femininas, de Sr. Jones. E aí o Sr. Jones, ele traz uma carta, né? Que a paralítica fala assim, ó: falemos agora da experiência psicométrica. Não sei como lhe traduzir a minha emoção ou ler revelações, todas escrupulosamente verídicas. Elas trouxeram uma espécie de alegria nova e inesperada, que me conforta mais que os sermões de todo ano.
Se a minha adorada mãe estivesse entre os vivos, as suas palavras de consolo não seriam outras que as advindas por intermédio da sua amiga. De fato, são as expressões exatas da sua linguagem, dos seus sentimentos. Fala da sua felicidade, diz que não deseja volver à terra, pois também não desejaria que tal sucedesse. Quanto ao episódio tão espontâneo quanto expressivo da Bíblia, cheguei a estremecer de júbilo quando li. A sua amiga também há de sentir-se feliz de ter conhecimento dos benefícios que me proporcionou com essas revelações, sobretudo quando recebeu o pedaço de vida do marcador de páginas. Por que recusar a possibilidade de termos junto de nós os que se foram? Por mim, devo-lhe enorme gratidão por haver remetido o anel à sua amiga. E agora lhe peço, transmita-lhe os meus mais vivos agradecimentos, visto que, graças ao seu trabalho, me encontro hoje perfeitamente conformada com a vontade de Deus. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.